Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a dependência química, a ira e a compulsão. Meu nome é Cláudio. Antes de eu trazer a mensagem de hoje, está na página 43 aí da sua apostila. Já estamos na quarta das 30 semanas, ó. Passa rápido, hein? Mas fique tranquilo, você que está começando hoje, que dá tempo de você começar e terminar esse ano ainda. Então fique tranquilo. Não se desespere. Página 43 da apostila. Decisão admitir, eu tenho problemas. Enquanto escondia o meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmo 32, 3. Admito que já passei pelos 3 estágios da negação. Gente, por que a gente colocou assim, esses 3 estágios da negação? Primeiro, o que é negação? Negação é uma tentativa desesperada de fuga, criando um falso sistema de crenças sem base na realidade. É um comportamento autoprotetor, que nos impede de encarar honestamente verdades sobre nós mesmos, e fazendo uso dele para nos proteger da dor, que implica em encarar alguns fatos muito difíceis em nossa vida. Ainda na infância, começamos a desenvolver comportamentos e reações a tudo que nos expõe, principalmente as coisas ruins. Ao crescermos, juntamos os lixos da nossa alma e os embrulhamos em ilusões, numa tentativa de encobrir falhas, feridas e pecados, e assim obtermos aceitação de nós mesmos, dos outros e de Deus. Eu não sei você, mas cada um de nós, eu vou usar a minha vida para você entender. Eu passei por muita coisa na vida, e a gente tem aprendido aqui no 30 Semanas, que tudo que a gente viveu, pode até explicar a nossa situação hoje na vida, mas não justifica. Por isso que a gente aqui aprende a não ficar se justificando, porque antigamente eu me justificava muito. Por exemplo, na minha compulsão por compras, eu dizia, hoje eu gasto demais, eu tenho essa compulsão por compras, porque na minha infância eu passei muita privação. Eu não tinha brinquedos, eu passava muita limitação, nunca passei fome, graças a Deus. Eu fui saber o que é fome fazendo jejum, e fome dói. Gente, é sério, fome dói, cara. Eu fazia uns jejum doido aí, o Daniel, que serve comigo, nós da equipe hoje aí, a gente ficava uns 3 dias sem comer e beber nada, nem água. Hoje eu vim entender que eu não podia ficar 3 dias sem tomar água, senão dava falência no meu rim. Mas isso aí Deus guardou, Deus protege os doidos, então... Aí eu ficava, o Daniel acabou de aparecer na portaria ali. Aí eu ficava 3 dias sem comer nada. Quando eu chegando no final do 3º dia, cara, começava a doer. Aí quando vem os pastores aqui do Haiti, eu lembro que um pastor ele falou, que o pastor Douglas perguntou para ele qual que era o sonho dele. Ele falou, o meu sonho é que todas as pessoas da minha igreja consigam ter 2 refeições por semana. Aí a gente fica olhando assim, né? Vamos voltar para a pregação, voltar para a mensagem. E eu justificava, falava que a minha compulsão é por causa dessa privação. A privação que eu tive na minha infância explica o problema, mas não justifica. E guarda um negócio no seu coração. Toda vez que você tenta se justificar, você está dizendo para Deus e para as pessoas que você não quer parar de pecar. Basicamente é isso. Vamos pensar assim, vamos lá, o primeiro estágio da negação. O primeiro estágio são as prisões do passado. O que no passado tem te prendido? Quais são essas prisões, ou o que são essas prisões do passado? São lugares nas nossas emoções que nos ancoram. E por mais que nós nos afastemos de lá, sempre teremos uma corrente que nos prende àquele momento, aquela pessoa ou pessoa, aquele sentimento ou sensação. Essas correntes são tão fortes que nós não temos condições de nos livrarmos sozinhos delas. Precisamos de ajuda. Algumas dessas prisões podem ser, primeiro aí, traumas. Sofreu algum trauma na sua infância?
Isso geralmente nos prende. Isso geralmente bloqueia, nos ancora no passado. A maioria dos traumas surgem na infância ou adolescência, com a tentativa mal sucedida de familiares em algumas situações vivenciadas. Educação por medo, filmes. Aqui já foi as duas que eu falo da minha esposa e minha, né? Experiências de quase morte ou de presenciar a morte de alguém próximo, sem falar em agressões físicas, abusos, bullying, entre outros. A lista é ilimitada. Eu já confessei para vocês o meu medo de tubarão, né? Isso é um trauma. Quando eu era criança, assistia aquele filme O Tubarão, que tem aquela musiquinha. A hora que eu começo a escutar a musiquinha, já sobe um frio na espinha, assim, tá ligado? E se eu tô na praia, você fala, se eu entrar no mar, né? E você falar tubarão, você falou tu, você falou barão, eu tô na areia, saindo já da água. Talvez você foi aprisionado por medo, ou ser tentativa de te educar por medo, como foi a situação da minha esposa. Eu já contei a história aqui para vocês, não vou contar de novo. Toda vez que eu conto, minha esposa me xinga. Porque eu falo para vocês não contar e alguém conta. Tem que guardar sigilo também das coisas que eu falo. Mas cada um de nós tem um desses traumas. Nenhuma dor é pequena ou grande demais que não possa ser vencida. Aqui é o lugar onde as suas dores devem aparecer. Talvez isso seja algo que você nunca falou para ninguém. Você precisa de um lugar de confiança, aceitação e graça para poder colocar para fora tudo isso e receber do Pai a cura para as suas memórias. Você nunca esquecerá do episódio. Nós não trabalhamos com amnésia. Cremos em cura, num agir de Deus através de portas que abrimos com a nossa confissão, admitindo que algo aconteceu e que isso de alguma forma nos prejudica até hoje. João 8,32, e conhecerão a verdade vos libertará. Não adianta você achar que com o tempo você vai esquecer. Nós, como eu falei, nós não trabalhamos com amnésia. Mas é diferente. Todas as pessoas têm um certo medo de expor as suas feridas. Mas você não está expondo as suas feridas por expor. Você está buscando cura para isso. Por exemplo, se você tiver um corte na sua mão ou no seu braço, você não vai no supermercado ou no açougue. Você vai no pronto-socorro, no pronto-atendimento, no hospital, certo? Por quê? Porque lá você vai receber um tratamento, uma cura para aquilo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não queremos que você exponha suas dores, seus traumas, só para que você sofra. Não, nós queremos que você seja curado. Deus é especialista em curar essas feridas emocionais da nossa vida. Como o nosso pastor Calixto sempre diz, toda ferida fechada é um ministério aberto. Capítulo 37 do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, vai dizer que o seu ministério mais eficiente vai nascer da sua maior dor. Todos nós queremos transformar essas histórias em testemunhos, testemunhos de cura, de transformação, de restauração. E em nome de Jesus, até o final desse ciclo, você vai ter o seu testemunho de cura. Porque essa é a propaganda do nosso ministério. Vida transformada. Vida transformada. Reflita, você já passou por algum trauma na sua infância? Perdas. Perda de uma pessoa amada também pode ser numa grande prisão no passado. Um lugar onde muitos têm ficado. Somente passa pela experiência, só quem passa pela experiência de perder alguém querido, como pai, mãe, esposa, marido, ou até mesmo um filho, Deus nosso Pai sabe o que é essa dor, pois Ele também a sentiu. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pior dor do mundo é você perder um filho. E Deus sabe o que você está sentindo, Deus não imagina o que é não, Deus sabe exatamente. Porque Ele viu Jesus sofrer tudo que sofreu por cada um de nós. E por amor Ele permitiu. E Jesus se ofereceu para que nós pudéssemos ter uma vida de liberdade hoje. Então a pior dor do mundo, Deus sentiu, Deus sabe o que é.
Deus viveu. E Deus vive essa dor juntamente com cada um de nós que passou. Porque as pessoas às vezes perguntam, onde é que Deus estava quando eu estava sofrendo isso? Deus estava do seu lado, sofrendo junto com você. Que cada dor que nós sentimos, Deus sente também. Quem aqui é pai ou mãe? Grande maioria. Quando acontece alguma coisa com seu filho, você não sente? Hein? Parece que dói mais na gente que na criança. Eu falo, tenho que corrigir minha filha, muitas vezes. E eu corrijo aquela dor no coração, porque eu sei que ela precisa daquela correção. Mas dói mais em mim do que nela. Ela passa 5 minutos, tá nem aí, eu fico remoendo aquilo. Deus é a mesma coisa. Cada dor que nós sentimos, Ele sente também. Só que Ele é Deus. Imagina, a gente não consegue dar conta nem das nossas dores. Imagina dar conta da dor do mundo inteiro. Só Deus mesmo. Você já sofreu algum tipo de perda? Reflita aí. Abusos. Ouso dizer que todos nós já passamos por algum tipo de abuso, seja físico, emocional ou espiritual. O abuso é preconizado por uma relação tortuosa, seja ela íntima ou não. Crianças são abusadas por professores, chamadas de burras, incapazes ou até mesmo violentadas, como antigamente por réguas. Tiozinho que falou no testemunho dele que ele foi exposto, o professor chamou ele lá, na frente de todo mundo. Falou, ó, a nota foi do tamanho dele, né? 2. Aí, além de expor, ele ainda tirou ele por causa dele ser baixinho. É complexo. Hoje tem o termo bullying, né? Mas todos nós passamos algum tipo de preconceito na escola. Por ser alto, por ser magro, por ser gordo, por usar óculos, por ser pobre, por ser negro. Cada um de nós passou um tipo de... Todos nós. É que hoje tem o termo, né? Bullying. Uma proximidade de crianças abusadas, o índice revela que 70% dos abusos sexuais são cometidos por conhecidos próximos. Estamos mostrando isso não para trazer medo ou até mesmo receio, definitivamente não. O que queremos é que você veja esses números e saiba que você não está sozinho. Há milhares de pessoas que sofreram e sofrem algum tipo de abuso e precisam vencer esta memória ou realidade. Você já sofreu algum tipo de abuso? Os dados estatísticos revelam que num auditório como esse, mais de 50% de todos nós sofremos algum tipo de abuso sexual na infância. E isso desenvolve e acarreta problemas na nossa vida até hoje. Depende do tipo de abuso que você sofreu, você vai desenvolver um tipo de compulsão. Eu não cheguei a ser abusado, mas eu fui despertado sexualmente precocemente por uma menina mais velha. Minha primeira relação sexual foi com 11 anos. Isso desenvolveu em mim uma compulsão sexual tremenda. Graças a Deus, hoje, eu vivo uma sexualidade segundo os planos de Deus. Mas eu vou falar futuramente, confessar isso para vocês, mas era uma coisa absurda. E eu falo essas coisas, eu tenho vergonha de falar, gente, mas às vezes eu falo para você entender o nível de... Como que eu posso colocar? Loucura, vai, que um ser humano pode chegar. Para mim, adulterar era como tomar um copo d'água. Sentimento nenhum, remorso nenhum. Ainda botava a culpa em Deus. Isso que eu tenho vergonha de falar. Ó. Eu falava para meus amigos, que isso, rapaz? Você acha que Deus fez o homem para ter uma mulher só? Olha a natureza para você ver. É um boi para 20 vacas, um galo para 10 galinhas. Foi.
Esse é o nível de pensamento de uma pessoa que não tem Jesus, que não tem relacionamento nenhum com Ele. Eu falo essas coisas, mas eu tenho vergonha, porque não é uma coisa que eu tenho alegria de falar, porque é o conceito teológico de quem, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso na frente. Talvez você passou por algum tipo de vergonha extrema. Acontece mais na fase da adolescência, mas não somente. Pode acontecer em locais de trabalho, em casa, nas escolas, em outros. É a história de uma menina que estava lá, um rapaz na célula contou com a gente lá, que o pai dela foi chamado na escola, isso é recentemente, que a gente estava fazendo palestra nas escolas, que a menina estava sofrendo bullying. Aí o pai dela foi chamado na escola. Aí vê a situação. O pai da menina foi chamado na escola porque ela estava sofrendo bullying. Aí ele chega lá na sala para falar com a professora. Eu vim falar com a senhora aí, que minha filha está sofrendo bullying, que não sei o quê. Meu senhor, quem que é sua filha? Aquela gordinha ali com cara de capivara. Aquela gordinha com cara de capivara. Resumindo, você já sofreu algum tipo de vergonha extrema? Talvez não chegou nesse extremo, mas... E também grandes vitórias podem nos prender no passado. Isso mesmo, experiências felizes também podem te aprisionar no passado. Isso acontece quando alcançamos um momento no passado que deve ser experimentados todos os dias da nossa vida. Tem gente que passou tanta experiência, ou viveu, ou teve, ou perdeu oportunidades. Tem pastores que vêm falar para o meu pastor: olha isso aqui, ó. Essa foi a pregação. Essa aqui, ó. Preguei, ó. Em 1996. O pastor falou para ele: eu estou com expectativa do que Deus vai fazer domingo agora. Tem prisão no passado, coisa boa que aconteceu na nossa vida que prende. E também pessoas que ficam presas a oportunidades perdidas. Porque se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse aceitado aquele emprego, se eu tivesse feito aquele negócio, se eu tivesse vendido aquela casa, se eu tivesse... Você não tem como viver com o passado mais. É nesse contexto que o versículo de Filipenses 3, 13 e 14 diz: uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e sigo para as que estão adiante. Entendeu? Esse é o contexto. Esquece as oportunidades passadas. Esquece as vitórias que você teve no passado. Avança para as que estão adiante de você. Eu não sei qual foi a maior ou a melhor experiência que você teve com Deus na sua vida. Se você foi batizado no Espírito Santo, se você repousou no Espírito, se você, como Paulo, foi arrebatado ao terceiro céu, sei lá. Eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer que Deus tem mais. Deus tem mais para a sua vida. Mais experiência, mais intimidade. Para de ficar focando: porque se eu tivesse seguido carreira militar, sei lá o que você fez na sua vida. Uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Enquanto você ficar focado no passado, você não abre o olho para ver o que está na sua frente. Por isso que quando você dirige um carro, você tem um retrovisor desse tamanhinho e um para-brisa desse. Você olhar para frente. Segundo, reflita aí, você tem algum momento que lhe traz saudosismo extremo? Sim ou não? Segundo estágio, armadilhas do presente. Com o tempo vai melhorar. Olha para mim, por favor. Eu quero te dizer que no nosso processo, o tempo não é nosso aliado. O tempo é nosso inimigo. Porque com o tempo, o problema, ele não vai se resolver sozinho. Com o tempo, o problema ele vai piorar, se você não fizer nada. E com o tempo, outros problemas vão surgir. E se você fica parado esperando o tempo resolver as coisas, a situação só piora.
E você vai ter que cada vez mais usar da sua compensação, da sua válvula de escape. Minha vida, para você entender. Eu achava que com o tempo o meu problema com as drogas ia ser resolvido. Só que só piorava. Como eu falei, com o tempo outros problemas surgiam. E o problema ia aumentando. Então eu tinha que usar mais droga, cada vez droga mais forte e cada vez durante mais tempo. Até chegar ao cúmulo que eu falava para os meus amigos de uso lá. Eu tenho que ficar são um dia para lembrar como é. Que em nome de Jesus você não precisa chegar nesse estágio para perceber que está tudo errado. Que precisa parar e fazer do jeito de Deus. Reflita. Você acredita que o tempo pode trazer alguma cura? Segundo aí, eles não vão me aceitar. Esse é o medo de todo mundo. Se eu falar os meus podres aqui, eu quero te dizer que em nome de Jesus você vai sair daqui hoje com esse espírito do medo fora da sua vida, em nome de Jesus. Porque aqui é um ambiente de graça, aqui é um ambiente de paz, aqui é um ambiente de liberdade, onde você vai poder sim falar tudo que você precisa falar, sem nenhum medo de retaliação, sem nenhum medo de consequências. As consequências vêm por você não falar. E eu cheguei assim como você aqui. Primeira vez que eu fui falar com o meu confidente, eu falei, cara, é tão maravilhoso o que eu estou vivendo nesse lugar, que eu tenho medo de falar o que eu estou passando, e as pessoas não quererem mais a minha presença aqui. E eu fiquei enchendo linguiça. Cheguei para falar com ele e falei, então, eu tenho um problema, e esse problema me gera outros problemas, e o problema vai ficando cada vez pior, e não falava o que era o problema. Aí ele viu que eu não estava conseguindo falar, ele falou, então, Cláudio, eu sou ex-homossexual, eu fazia sexo com travesti, que não sei o que, e eu fui segurando a cadeira assim, eu fui regalando o olho, e eu comecei a pensar comigo mesmo, perto desse cara eu sou um santo. Eu falei, então pode falar, eu só sou usuário de crack só. Deu para você entender? Esse é um local seguro. A pessoa para quem você vai abrir o seu coração foi alguém restaurado de alguma coisa também. E confidentes, nós que seremos confidentes, você perceber que o seu agraciado está com dificuldade, fala o seu testemunho para ele. Simples. Vou mostrar que nós todos estamos no mesmo patamar. Ou esperamos que você queira estar nesse patamar. Sabe qual é esse patamar? De filho e filha amado de Deus. Esse é o lugar que a gente quer estar. Amém? E amanhã, como será? É o medo do futuro. Sabe por que eu demorei 28 anos para entregar minha vida para Jesus? Porque toda vez que alguém vinha falar de Jesus para mim, eu falava, cara, por que eu vou querer ir para Jesus, mano? Se eu for para Jesus, eu vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de usar droga, vou ter que parar de ter sexo promíscuo, vou ter que parar de ser desonesto, vou ter que parar de falar palavrão, vou ter que parar de torcer pro Corinthians. Não parei não, viu? Fiquei... Não precisa parar de torcer pro Corinthians, não. Precisa parar de ser fanático só. Eu só enxergava a perda. Daí eu botava na balança, né? Aí eu vou ter que parar de fazer tudo que eu acredito que me traz alegria, para mim ir para o céu, ficar sentado numa nuvem tocando arpinha. Porque essa é a visão teológica de quem não tem Jesus. Que a gente vai ficar no céu, sentado numa nuvenzinha branca, tocando arpinha. Essa é a visão teológica de quem não tem um relacionamento com Jesus. Quando eu descobri que ter uma vida com Jesus é isso que eu vivo, meu sentimento é, quanto tempo eu perdi? Porque tudo que eu achava que era perda, é lucro. E tudo que eu achava que era lucro é perda. É uma metanoia. Realmente, a sua mente muda. Porque eu achava que a minha família, meus filhos, estragavam a minha vida.
Hoje eu sei que a minha família é o maior presente que Deus me deu. Deu para entender? Parece loucura. Mas eu preciso correr que o meu tempo acabou e eu nem comecei a pregar ainda. Eu ainda não quero mudar. Gente, na verdade esse amanhã como será? Você se percebe alguém ansioso? Reflita aí e marque o xizinho na sua apostila. Você olha para a sua vida e você vê alguém ansioso? Que eu falei até aqui dos 3 tempos. É como você está, ó. Se você ficar focado no seu passado, você vai se tornar uma pessoa depressiva. Se você ficar focado no seu presente, você vai ser uma pessoa estressada. Se você ficar focado no seu futuro, você vai ser uma pessoa ansiosa. Lema do ministério: viva um dia de cada vez. Você só tem o dia de hoje. E o terceiro e último estágio, as muletas emocionais. Eu ainda não quero mudar. Quando abrimos o nosso coração para um processo de cura como 30 semanas, estamos dizendo que não queremos o que estamos vivendo. Só que essas muletas emocionais, como que ela funciona? E a gente acredita que muitos de nós estamos nesse estágio ainda, das muletas emocionais. O que são as muletas emocionais? São as nossas compensações, as nossas válvulas de escape. Como que a gente faz uso dela? Eu acredito que a maioria de nós já percebeu que não resolve. Não resolve eu usar droga, eu beber. Não resolve eu ficar irado. Não resolve eu ficar depressivo. Não resolve eu cair na pornografia. Não resolve eu ter uma vida sexual promíscua. Não resolve. Por que eu ainda continuo fazendo? Mesmo sabendo que isso não resolve, e muitas vezes vendo claramente as consequências disso na minha vida. Porque eu ainda não percebi que eu tenho outra opção. Quando essa é a minha única opção, mesmo sabendo que aquilo não resolve, mesmo sabendo que aquilo está prejudicando a minha vida, eu ainda continuo fazendo, porque gera um pouco de alívio. Você acha que eu não entendo o cara que trabalha a semana inteira num trabalho que ele não gosta, não vê a hora de chegar ao fim de semana para ele começar a beber? Para ter um alívio do meu fim de semana. Você acha que eu não entendo isso? Você acha que eu não vivi isso? Aquela pessoa que mesmo tendo uma esposa em casa ou um marido em casa, está preso na pornografia. Você acha que eu não entendo isso? Nós entendemos tudo isso. Só que, como eu expliquei no começo, o seu comportamento não justifica. Nós compreendemos. Mas eu estou aqui hoje para que você tenha uma metanoia, para que você mude a sua mente. É como se tivesse um buraco aqui. E eu toda a vida, antes de eu chegar até aqui, de ter o meu relacionamento com Jesus, ou até mesmo depois do meu relacionamento com Jesus, estou nesse buraco. Mas Jesus estendeu a mão para me tirar do buraco. Ok? E eu saí do buraco. Ok? Aí eu sigo com a minha vida, feliz. De repente eu estou de cara com o buraco. Só que, inevitavelmente, eu caio de novo. Peço perdão a Deus, Jesus vai lá e me tira do buraco. E novamente eu vou andando. Eu não quero cair, mas eu caí no buraco. Jesus me tira do buraco de novo. Jesus nunca desiste de nós. Amém? E está lá um buraco de novo, eu não quero cair, eu vou tentar pular o buraco, eu caí no buraco de novo. Mas eu não quero mais ficar nesse buraco. E eu reconheço para Deus, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Me tira desse buraco de uma vez. E eu começo a me relacionar com Jesus.
E Jesus começa a falar comigo, o Espírito Santo começa a me conduzir. Quando chegar novamente, acredito eu que tem vários tipos de processo. Um deles é a pessoa cada vez menos de caindo nesse buraco. Mas o que eu creio no fundo do meu coração, que vai chegar um momento na sua vida, no seu relacionamento com Jesus, que você vai estar de frente com o buraco, você vai olhar e vai seguir por outro caminho. Você não precisa cair no buraco. Você não tem só isso para a sua vida. Deus tem mais. Deus tem outra opção para você. Para que você não precise mais usar essas moletas emocionais. Tem pessoas que não querem ser curadas, porque elas se habituaram a viver com as suas muletas emocionais. Ela não quer sair da zona de conforto. Para mim, eu acho bom ficar num trabalho que eu não gosto só por dinheiro. O pastor acabou de falar, se você trabalha por dinheiro, infelizmente você é um mercenário. Você tem que trabalhar naquilo que Deus te colocou, naquilo que você tem. Deus quer que você faça o que você goste. Aí você não vai precisar mais ficar fazendo o que você não gosta o tempo todo, para buscar um alívio temporário. Não. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem cura para a sua vida. Como a gente vive esse processo? Alguns alívios aí. O único que eu não risquei, que eu já usei, o único que eu não risquei aqui nos quadradinhos, foi o luto duradouro. O resto eu risquei tudo. Por isso que eu falo que eu compreendo o que você está passando, porque eu já passei também. Só que eu estou aqui para te dizer como um exemplo de esperança. Eu não sou melhor que você. Eu só tive uma decisão diferente. Eu não quero mais isso para a minha vida. E eu permiti agora Jesus tomar conta da minha vida e fazer a vontade dele, não a minha mais. Como sair da negação definitivamente? Pare de viver no passado. Enquanto escondia os meus pecados, meu corpo definhava de tanto gemer. Salmo 32, 3. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, 2. Reflita, você precisa deixar algo do passado na sua vida? Assinale aí na sua apostila. Jeremias 6, 14. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, dizem quando não há paz alguma. Viva a verdade, para de viver com máscara. Para de viver uma vida que não é a sua. Você nunca vai ser feliz vivendo a vida de outra pessoa. Você só vai ser pleno vivendo aquilo que Deus te planejou para fazer, aquilo que Deus te criou para fazer. Busca Deus em primeiro lugar. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Reflita, em qual área relacional você precisa ser verdadeiro? Pode marcar mais de uma se for o caso. Você precisa ser mais verdadeiro com Deus? Com você mesmo? Ou com os outros? Tem gente que acha que se for falar a verdade para Deus, vai escandalizar Deus. Tem gente que acha que vai surpreender Deus. Tem gente que acha que consegue enganar Deus. Tem gente que acha que Deus não aguenta. Vou ler para você o Salmo 137. Só para você entender com o que é falar, rasgar o seu coração para Deus. Eu gosto muito desse salmo que mostra o salmista. Vou explicar o contexto para você. Imagine o salmista, ele está lá em Jerusalém, os babilônicos invadem Jerusalém. Aí vamos criar uma situação hipotética aqui. Os babilônicos entram na casa dele, matam os filhos dele, estupram a mulher dele na frente dele, mata ela também e leva ele como escravo. Deu para imaginar a situação hipotética aí? Aí ele vai escrever um salmo para Deus. Como será que ele abre o coração para Deus? Será que Deus vai se chocar com o que ele tem que falar? Junto aos rios da Babilônia, os nossos
Sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos nossas harpas, e ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cante para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, não considerar Jerusalém minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Isso é uma pessoa rasgando o coração para Deus. Não adianta você chegar com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de vingança e falar: ai Deus, abençoa aquela pessoa que me fez mal. Faz algum sentido isso? Você tem que rasgar o seu coração e ser verdadeiro com Deus. Fala: Deus, a minha vontade é matar aquela pessoa. Eu tenho vontade de tacar álcool e tacar fogo. Mas eu não quero sentir esse sentimento no meu coração, Deus, tira isso de mim. Isso é ser alguém verdadeiro. Isso é rasgar o coração para Deus. Não você chegar a fingir, você quer fingir que você é um bom crente para Deus. Não faz sentido isso. Rasga o seu coração. Antigamente, nos primórdios do ministério, nós tínhamos um grupo de treinamento de liderança que chamava confrontação direta. E a gente ajudava as pessoas nesse sentido. Chegava e falava: ó, a minha função aqui é, lembrando que é um grupo de líderes, a gente não faz isso mais, ok? Só para dar uma lembrada, senão você fica com medo e não volta mais, calma aí. Era um grupo de liderança, eu chamava esses guerreiros, eu e o tiozinho que fazia. Cadê o tiozinho? Tiozinho, só enxerguei a carequinha, tá ali. Tava eu e o tiozinho fazendo esse grupo, e eu chegava pro grupo e falava: ó, a minha função aqui, vocês não vêm aqui nesse grupo falar coisa boa, aqui você só fala desgraça. Se você não pecar essa semana, não fizer nada de errado, você fica quieto, você passa. Você só fala aqui coisa ruim. As coisas boas você deixa pra você falar no grupo de apoio. Aqui é pra você falar só desgraça. Porque para mim, vocês são tudo bomba relógio. E a minha função aqui é te explodir. Porque se você explode aqui dentro, é uma explosão controlada. Você explode lá fora, você cai. Aí a primeira semana eu só ouvia que os doidos iam falar. E cada um falava a sua limitação. Eu ia ouvindo a limitação de cada um. Ok. Na segunda semana eu dava um feedback, coisa que nós não fazemos no grupo. Não tem aconselhamento no grupo. Aí um camarada chegou na primeira semana, falou que tinha problema com pornografia, com masturbação. Eu falei: ok. Segunda semana esse cara tinha caído de novo. Aí eu já dei um feedback, falei: cara, eu também luto com isso. Uma coisa que me ajuda muito, a minha esposa tem todas as minhas senhas. Eu tive muito problema com rede social, essas coisas no passado. Então minha esposa tem minhas senhas, para minha segurança. Todas as minhas senhas de rede social, tudo. Eu, graças a Deus, só uso rede social hoje para divulgar coisas da igreja. Antigamente era para falar mal do PT e divulgar coisas da igreja. Agora eu só divulgo coisa da igreja. E a minha esposa tem todas as minhas senhas. Segundo, meu computador eu não uso do quarto, eu uso ele na sala, na frente de todo mundo. E terceiro, toda vez que eu vou acessar a internet, eu coloco o louvor para tocar. Isso me ajuda a nem ser tentado com a pornografia. Ok. Terceira semana o cara chega. Então, semana eu caí de novo. Aí eu cheguei para ele e falei: então, velho, olha aqui no meu olho e repete até você entender: eu sou um sem vergonha. Eu sou um sem vergonha. Porque enquanto você não reconhecer para Deus que você gosta de pecar, como é que Deus vai te ajudar? Fala: Deus, eu tenho prazer no pecado, eu ainda gosto, eu tenho alegria, tira isso de mim, eu não quero mais isso para a minha vida. Hoje nós não fazemos mais isso, vou explicar o porquê,
Duas coisas. Primeira situação, isso era o que a gente chamava das voadoras. A gente gostava de dar voadora. A voadora é bom até certo ponto. Ela dá um resultado? Dá. Esses caras deram líderes extraordinários. Tiozinho sobrevivente disso aí. Só que muitos espanavam e não aguentavam, porque era muita pressão. Quem aguentava, mas até quem aguentava, não permanecia por muito tempo. Porque dava um resultado imediato. As pessoas tomavam esse choque, e essa pressão, essa opressão, essa voadora, ela dá um resultado. Só que o resultado não permanece. Hoje, nós temos aprendido, através da cultura da honra e do como estamos sendo cuidados pelos nossos pastores, a agir com amor. Porque o amor, ele dá mais trabalho. O resultado demora mais para aparecer. Só que é um resultado que permanece. Por isso que nós estamos falando para você, esse é um ambiente de graça, da graça de Deus. A gente só não pode ajudar quem não quer. Porque se você não quiser, nem Jesus pode te ajudar. Mas se você quiser, não há nada impossível para Deus. E em nome de Jesus você vai alcançar a cura.